Boa tarde, meus amores. Estamos iniciando mais uma aula EAD. Hoje, com a disciplina de História sobre a independência do Brasil. Então, a independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, o que assegurou a emancipação da ex-colônia portuguesa. Então, Dom Pedro foi aclamado o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I, sendo ele coroado no dia 1º de dezembro do mesmo ano, ok? Então, Dom Pedro, ele assumiu o governo do Brasil, em 1821, tá? Ele tinha apenas 22 anos. Naquela época, o Brasil não era oficialmente um país, e sim parte do Reino de Portugal. No caso, ela era colônia. A presença do novo príncipe regente aqui no Brasil não agradava aos políticos de Lisboa, que planejavam fazer do Brasil novamente uma colônia. Assim, esses políticos eles passaram a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal. Então, quando o Brasil era colônia, foram várias as causas da independência do Brasil, E para atendê-las, temos que voltar ao tempo colonial, A gente para poder entender, certo? Então, durante o período colonial, as capitanias estavam subordinadas à autoridade central do vice-rei, que governava em nome do rei de Portugal. Essa situação econômica era muito precária. Na agricultura, na produção do tabaco e do algodão, foram reduzidos, certo? E a cultura canavieira estava em fases de decadência. Então, já na pecuária se restringia a produção de charque no Rio Grande do Sul, ou de subsistência. Então, a mineração apresentava um baixo rendimento, pois as jazidas já estavam esgotadas. A indústria ela não se desenvolvia por conta das proibições das metrópoles. E o comércio no Brasil era limitado pelas restrições impostas pelo monopólio, pois a colônia podia comerciar apenas com a metrópolis. Aí, quando aconteceu, no século XIX, a vinda da família real ao Brasil, grande parte da Europa estava dominada pelas tropas do imperador francês. Lembra quem era o imperador francês, Napoleão Bonaparte, que era o principal inimigo, que no caso era a Inglaterra, que ele comandava lá. Então, em 1806, esse imperador, ele decretou o bloqueio continental, que obrigava a todas as nações da Europa fecharem seus portos ao comércio inglês. Com isso, pretendia-se enfraquecer a Inglaterra e derrotá-lo economicamente, certo? Então, nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente, Dom João. Pressionado por Napoleão, que exigia o fechamento dos portos portugueses ao comércio inglês e também, ao mesmo tempo, pretendendo manter as relações com a Inglaterra. Aí, Dom João tentou adiar uma decisão definitiva sobre esse assunto e começou a fornecer à Inglaterra produtos manufaturados, consumidos em Portugal, e também a compradores de mercadorias portuguesas e brasileiras. Para resolver essa situação, então, o embaixador inglês em Lisboa, convenceu Dom João a transferir-se com a corte para o Brasil. Então, desse modo, aí os ingleses garantiam o acesso ao mercado consumidor brasileiro e a família real portuguesa evitava a deposição da dinastia de Bragança, pelas forças napoleônicas. Então, no dia 29 de novembro de 1807, a família real
fidalgos e funcionários partiram para o Brasil, escoltado por 4 navios britânicos, certo? No dia seguinte, as tropas francesas elas invadiram Lisboa, certo? Então, quando a gente já viu, né, que quando Dom João ele chegou ao Brasil, no dia 22 de janeiro de 1808, ele foi para Salvador, onde tomou a mais importante medida de caráter econômico, tá certo? Aí, em 28 de janeiro, ele expediu a Carta Régia de abertura dos portos do Brasil às Nações Unidas, amigas, certo? Então, o que acontece? Rapidamente, os produtos ingleses começaram a chegar e em grande número de firmas inglesas se instalaram no Brasil. A gente já viu essa parte, né? Então, voltando para a independência, porque a gente tem que ver, né, tem que entender o período colonial para que a gente possa entender essa independência do Brasil. Então, Dom Pedro I, que é esse que vocês estão vendo na imagem, certo? Ele nasceu, né, em Queluz, no distrito de Lisboa, lá em Portugal, no dia 12 de outubro de 1798. O nome completo de Dom Pedro era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio João Carlos, Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bordo. Então, é bem pequeno, né, o nome? Eita, que nome, é ótimo para aprender a escrever quem tem um nome desse, mas não existe mais não, tá, gente? É impossível você ter meio mundo de nome desse, né? Porque eu acho um absurdo. Decorem, viu? Decorem que isso pode ser que caia na prova, tem que decorar todos os nomes. Eu tô brincando. Então, vejam só. A presença do novo príncipe regente não agradava aos políticos de Lisboa, né? Como eu já havia falado. Então, eles planejavam fazer do Brasil novamente colônia, e Dom Pedro lutava para que fosse independente. Então, por esse motivo, esses políticos eles passaram a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal, né? Por outro lado, os membros da elite brasileira pressionavam Dom Pedro a se pronunciar a favor da liberdade política e econômica. Então, assim, eles continuariam, né, com as vantagens que eles haviam conquistado, certo? Então, lá no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro ele recebeu, no Rio de Janeiro, um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, pedindo sua permanência no Brasil, tá? Então, após essa leitura desse documento, que acompanhava o abaixo-assinado, o príncipe regente decidiu ficar. E esse momento que ele decide ficar é chamado Dia do Fico, que lá mais para trás vocês vão entender o que é o Dia do Fico, certo? Então, a Declaração de Independência do Brasil aconteceu após Dom Pedro decidir ficar, certo? Então, ele adotou algumas medidas, né, que aumentava a liberdade do Brasil em relação a Portugal. E a principal delas determinava que nenhuma lei de Portugal poderia ter validade no Brasil, né, sem a aprovação dele, ok? Então, os portugueses que moravam no Brasil ficaram descontentes com essas medidas tomadas por Dom Pedro. Então, em várias províncias, né, províncias quer dizer estados, houve lutas entre aqueles que apoiavam o governo português, certo? E aqueles também que desejavam que o Brasil fosse independente. Então, em meio a esses conflitos, né, Dom Pedro ele recebeu uma correspondência de Lisboa, que exigia seu retorno imediato a Portugal. Aí, diante disso, o príncipe regente ele optou pela separação e pela proclamação da independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, ok? Então, ele foi às margens do Riacho do Ipiranga, que é lá em São Paulo, tá? Assim, o Brasil declarava sua independência.
em relação ao domínio português. Aí, em 12 de outubro, ao chegar ao Rio de Janeiro, Dom Pedro ele foi aclamado imperador, certo? Ele foi declarado imperador e aclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Por isso que a gente tem que escrever o nome dele Dom Pedro I, porque ele foi o primeiro imperador do Brasil. Então, nessa imagem que vocês observam aí, né? É a imagem no dia que ele proclamou a independência do Brasil. Muita gente se reuniu lá na margem do rio Ipiranga e ele proclamou a independência. No caso, separou o Brasil de Portugal. O Brasil deixou de ser colônia, ok? Então, vamos continuar aqui. Essa imagem que vocês veem aí é da bandeira imperial, tá? Essa bandeira foi uma das primeiras medidas adotada por Dom Pedro, após a declaração de independência do Brasil. Então, nossa primeira bandeira era essa aí. Ele determinava que fosse criada uma bandeira, né, para simbolizar o Brasil independente, tá? Porque cada país, né, tem uma bandeira correspondente. Então, em seu decreto, né, o imperador deu diversas orientações de como deveria ser o desenho da bandeira. Entre elas, constava a obrigatoriedade das cores verde e amarelo e a inclusão de 19 estrelas para representar todas as províncias das nações. Na nossa bandeira, vocês observam que tem 26 estrelinhas, certo? Embaixo e uma bandeirinha, uma estrelinha em cima. Essas estrelinhas significa cada estado do Brasil, certo? E aquela que fica separado é o Distrito Federal. Então, na bandeira, né, o retângulo verde e o losango amarelo, que a gente observa aí, né, tem um retângulo, tem um losango, tá? Então, representavam cores da família real, certo? Aí, no centro, tinha o brasão do Império. Nele, as estrelas prateadas representavam as províncias. A esfera dourada homenageia Portugal e a cruz no centro demonstra a crença no catolicismo, certo? A coroa no topo simboliza o poder real e as folhas de café e tabaco ligadas por um laço foram incluídas para representar a riqueza da nação. Então, o escolhido para confeccionar a bandeira foi o artista francês chamado Jean-Baptiste Debray. Ele era o pintor oficial do Império. Vocês podem observar até no livro que embaixo, quando tem um desenho, né, relacionado ao Brasil, ao Império Antigo, né? Então, vocês observam que embaixo sempre tem o nome Jean-Baptiste Debray, certo? Então, era ele que pintava todos os desenhos, tá certo? Que o Império pedia. Então, pronto. Aqui eu coloquei os significados da bandeira imperial, né? A cor verde simboliza a Casa de Bragança, dinastia a qual ele fazia parte, né? Dom Pedro. A cor amarela representava o ouro e as riquezas minerais existentes em solo brasileiro, tá? Como o café, o ramo de café e o tabaco. Representava os dois principais produtos agrícolas do Brasil imperial, tá? O café e o tabaco. Então, a coroa simboliza do regime monárquico, né? Eu dei uma explicação e aqui eu já dei uma outra, mas todas no mesmo sentido. Pronto. Agora, vocês lembram que eu falei do dia do fico, não é isso? Então, esse dia do fico, ele ficou sendo comemorado, tá? No dia 9 de janeiro, certo? Dia 9 de janeiro. Por quê? Porque, como eu tinha falado, muitos políticos queriam que Dom Pedro ele fosse embora dessa colônia para ir para Portugal, porque eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Só que Dom Pedro ele recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas
pedindo a ele que ficasse. Então, ele decidiu ficar. E quando ele disse que ficaria, ele disse uma frase. Vamos lá, vamos ver como é isso aí. Então, vejam só. O novo regente do Brasil, Dom Pedro, na época com 23 anos, né? Tinha várias medidas da Corte de Lisboa que buscavam diminuir o poder dele. Então, desse modo, eles queriam pôr fim na autonomia do Brasil. No caso, queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, a insistência das cortes para Dom Pedro voltasse para Portugal. Eles queriam que Dom Pedro voltasse. Despertou atitudes de resistência no Brasil. Então, nesse dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe o abaixo-assinado. E com isso, Dom Pedro viu que muita gente queria que ele ficasse e disse: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, essa foi a frase, né, que Dom Pedro disse para todos aqueles que queriam que ele ficasse, tá? O dia do fico era um passo para a independência do Brasil, tá? Então, algumas províncias brasileiras, os partidos dos portugueses, não prestigiavam o seu governo, o governo de Dom Pedro. Então, teve general, né, que tentou obrigar o embarque dele, mas foi frustrado, né, pela mobilização dos brasileiros que ocupavam o Campo de Santana. Muita gente se reuniu para fazer tipo um protesto para que ele ficasse, tá certo? Então, esses acontecimentos desencadeavam uma crise no governo e no ministro português, tá? Aí demitiram-se. Aí o príncipe formou um novo ministério, sob a liderança de José Bonifácio, até então a vice-presidenta da Junta Governativa de São Paulo, que era a princesa Dona Leopoldina. Seria a regente durante a ausência do seu marido, tá certo? Então, por esse motivo, né, depois desse fico, né, de Dom Pedro, aí aconteceu o grito do Ipiranga, certo? Que foi a independência ou morte, que Dom Pedro foi à margem de um rio, do rio Ipiranga, certo? E com a sua espada para cima disse, independência ou morte. Ele queria a independência do Brasil, mas se alguém reagisse, ia ter guerra. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro se encontrava às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, tá? Quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, um dos quais o transformava num simples governador, sujeito às autoridades da corte. E essa atitude, né, conduziu a dizer que estavam cortando os laços que uniam o Brasil a Portugal. Naquele momento, a independência ou morte seria o lema de todos os brasileiros, certo? Que no dia 12 de outubro, né, do mesmo ano, Dom Pedro ele foi aclamado o primeiro imperador do Brasil. Então, o primeiro imperador do Brasil foi Dom Pedro I, tá? Ele foi coroado em dezembro de 1822, não esqueçam. Então, esse dia da independência, né, do Brasil é considerado um momento simbólico, tá? Que Dom Pedro rompe as relações de subordinação com Portugal, certo? Então, foi aí, por essa, como é que eu posso dizer, atitude de Dom Pedro, que ele conseguiu fazer com que o Brasil fosse independente, deixasse de ser colônia de Portugal e ser um país individual, tá certo? Então, por hoje, a gente fica por aqui com essa explicação de história sobre a independência do Brasil, o dia do fico, né? Esse dia do fico, a gente comemora ele no dia 9 de janeiro, tá, gente? Não esqueçam. Então, hoje é só isso, tá certo? E como sempre eu gosto de fazer, deixar sempre uma mensagem. Em todos os dias, lembre-se que o amanhã é uma página em branco, esperando para ser escrita. Um beijo e fica com Deus.